Pedro, Pedro, Oi, Igor. Eu acho é, que a internet está um pouco ruim. tá. Você vai aguardar mais um pouco para ver se entra mais um pessoal? Deixa eu ver aqui se a minha internet regulariza um pouco, que ela está vermelha. Mas eu acho que eu posso começar já. Já tem Certo. 20 pessoas, tinham 30 pessoas lá na lista. Pode conferir se no YouTube está funcionando, está rodando direito. Acho que está. Oi? Lá no YouTube, quem vai assistir, como é que a gente faz com a presença? Eu vou pedir lá no chat para eles colocarem o nome e a matrícula. Aí eu pego esses dados e coloco aqui em notas para ficar tudo num local só, sabe? Tá. Ontem tu conseguiu baixar a nota? Consegui. E Tá enviei bem, para Marciano e ele repassou para o pessoal. tá bem. Só vou aguardar um pouco aqui porque a minha internet está com uma conexão um pouco ruim. Eu quero ver se ela regulariza um pouco. Pronto, aqui está dizendo que tem 6 pessoas assistindo pelo YouTube. Aqui tem 18. É mais ou menos isso mesmo que se inscreveu, esse pessoal. Acho que posso começar, né? Se for chegando mais gente, Igor, tu vai aprovando para mim que eu não consigo ver, né? Tô com a tela do slide aqui, tá bem? Deixa eu ver. Bem, boa tarde, gente. Vocês se inscreveram na minha palestra sobre divulgação científica. Boa tarde a todos, a todas e todos aqui presentes. O meu nome é Pedro Ricardo. Minha descrição é que eu sou um homem jovem de pele branca e cabelos curtos pretos. Eu tô com um óculos de grau, de lentes retangulares, e o meu rosto ele é levemente quadrado. Eu não tenho barba. E estou vestindo um casaco avermelhado sobre uma camisa amarela, tá? Eu, academicamente, né, eu sou licenciado em Química pela UFCG, pelo campus aí do SES, do Centro de Educação e Saúde. Atualmente, eu sou aluno do programa de mestrado em Química na, na UFRGS, a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também eu sou estudante do técnico em meio ambiente. Eu faço parte do grupo de pesquisa em ensino de química, lá da URGS, com linha de pesquisa em processos de ensino e aprendizagem,
onde eu desenvolvo trabalhos e realizo pesquisas que tratam da divulgação científica e também sobre educação ambiental crítica. Essa apresentação que eu fiz aqui para o FUI, Festival de Inverno, é sobre divulgação científica, ADC, no ensino e na aprendizagem de ciências, no caso, ciências em geral. Então, vai ser útil tanto para licenciandos aqui de biologia, física, matemática, ou mesmo química, que são os cursos que a gente tem aí no SES, tá? Então, a apresentação que eu elaborei, ela vai caminhar sobre diversos temas relacionados à divulgação científica. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês um apanhado histórico da divulgação no Brasil e no mundo, para que a gente consiga conceituar o que é a divulgação científica e consiga diferenciá-la da comunicação científica em si. Nós vamos ver formas de divulgar a ciência, instrumentos como livros, a literatura de divulgação científica, museus, jornais, revistas, feiras científicas. Depois disso, vou dar um enfoque no mundo virtual, que seria a divulgação científica na atualidade. Então, eu vou tratar da internet e das redes sociais. E durante tudo isso que eu vou apresentar, eu vou mostrando para vocês contribuições que a ADC, a divulgação científica, ela trazem tanto para o ensino quanto para a aprendizagem de ciências. Então, eu vou começar apresentando para vocês essa frase do físico Stephen Hawking, que vai nos ajudar a contextualizar e introduzir essa temática. Então, o Hawking, ele diz o seguinte lá no seu livro, Uma Breve História do Tempo, que foi lançado em 1994. Ele diz: se descobrirmos uma teoria completa do universo, ela deveria ser compreensível para todos, e não apenas para alguns especialistas. Assim, filósofos, cientistas e pessoas comuns poderiam participar na discussão do porquê nós e o universo existimos. Se encontrarmos juntos a resposta, será o triunfo máximo da razão humana. Eu destaquei essa parte aqui de compreensível para todos e não apenas para alguns especialistas, porque isso vai ser a essência da divulgação científica. Então, uma comunicação científica que seja acessível para o público leigo, para o público comum. Isso é a divulgação científica. O Stephen Hawking e muitos outros pesquisadores, eles entendem a importância de romper com esse paradigma de ciência fechada em seus laboratórios e das vantagens que o acesso público às produções científicas e de como elas são produzidas, principalmente, trazem para a sociedade. Só um minuto que a minha câmera caiu. Igor, se tu puder ligar o microfone para me avisar quando a câmera cai. Pronto, tá certo. Porque eu não consegui Ok. ver. Então, voltando bastante no tempo, na história, e falando do sentido mais amplo, a origem da divulgação, ela remonta aos momentos iniciais, no qual os hominídeos, os primeiros homens, eles começaram a transmitir aos seus congêneres, aos seus semelhantes, as respostas que eles construíam para facilitar tanto a compreensão quanto a convivência com o meio na qual eles se desenvolviam. E para conseguir fazer isso, eles se utilizavam da forma oral, que seria através da fala, através de ruídos, a forma pictórica, que são desenhos, na sua maioria feitos em desenhos em paredes de cavernas, e muito depois vai surgir a escrita. E a escrita em si, ela vai romper barreiras geográficas graças principalmente ao alfabeto fenício.
Então, o povo fenício, ele era formado por excelentes navegadores e comerciantes, e aí eles vão levar esse alfabeto que eles desenvolveram para a Europa e para a parte da África. Muito depois disso, a invenção da imprensa por Gutenberg vai permitir que o conhecimento humano dê um salto, porque rompe-se com o monopólio da igreja na produção de texto e também porque torna possível a reprodução de grandes quantidades de livros. Então, até aquela época, os livros na Europa, eles eram produzidos pelos monges copistas que exaustivamente copiavam à mão obras da Antiguidade Clássica, então principalmente obras da Grécia. A imprensa, né, ela vai tornar muito mais rápido e automático esse processo de cópia. Então, os livros, eles se tornam uma das primeiras formas de divulgação da ciência ou da divulgação científica. Já outros autores, eles vão até mais antes na história. Então, eles vão afirmar que a divulgação científica ela tem proximidade com os sofistas da antiguidade, devido ao seu método pedagógico. Então, lá na Grécia Antiga, os sofistas eles ensinavam oratória e retórica a jovens aristocráticas que pagavam, né, para receber esse conhecimento, inclusive um hábito que é criticado por Sócrates. E por conta da versatilidade que eles tinham em oratória, eles poderiam ser considerados divulgadores científicos da época. Eles tinham um empenho em mobilizar na população o conhecimento, qualquer que fosse ele. Depois disso, a gente vai ter o físico Galileu Galilei, que reconhece principalmente a barreira que a língua apresentava para a época. Então, nesse período, que eram os séculos XVI e XVII, os livros científicos eles eram publicados em latim. E o Galileu ele vai romper com essa tradição. Ele publica seus dois principais livros em italiano, que eram o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, publicado em 1624, e o Duas Novas Ciências foi publicado antes em 1623. Além disso, ele adotou uma forma de escrita que simulava a forma de diálogo entre professor e um aluno, o que evidenciava uma finalidade didática daquele livro, que é uma das principais características da divulgação científica, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Mesmo assim, os livros dele exigiam conhecimentos especializados de física. Algumas mulheres também tiveram papéis de destaque. Então, eu destaco aqui dois livros, o Conversas sobre Química, da Jane Marcet, que é de 1806, e o Sobre a Relação entre as Ciências Físicas, de Mary Somerville, que foi publicado em 1834. Ambas as obras foram publicadas em forma de carta, conversas ou de lições. No livro da Jane, ela estabeleceu um formato comum em que duas alunas, chamadas de Caroline e Emily, conversavam com a sua professora, a senhorita Bryant, sobre as ciências elementares. Então, eram química, física e matemática. Além disso, a Jane escrevia um inglês discursivo, tornando o conhecimento acessível não apenas para mulheres, mas também para homens que não eram treinados nas línguas clássicas, como o latim e o grego. A Mary Somerville, ela era discípula da Jane, ela via a Jane como uma inspiração, e ela ficou reconhecida por uma escrita num estilo muito claro. Ela traduziu a obra de Laplace, o Mecânico Celeste, para o inglês, e segundo o que ela mesma disse, ela traduziu a álgebra complicada daquele livro para a língua comum. As suas obras influenciaram o James Maxwell e foram usadas como apostilas até o início do século XX, graças à discussão que ela teve sobre um possível planeta próximo a Urano. Depois, o astrônomo John Couch Adams, ele busca esse planeta e acaba encontrando Netuno. E em homenagem a ela, a primeira faculdade feminina da Universidade de Oxford foi denominada de Faculdade Somerville.
Esses exemplos de divulgação científica pelo mundo, eles assumiram diversas formas, né, que eram adequadas ao seu tempo, foram se semeando e foram marcadas por peculiaridades terminológicas e de abordagens, principalmente relacionada à sua linguagem. Gente, qualquer coisa vocês podem mandar perguntas aí direto no chat, e depois que eu acabar aqui eu vou dar uma olhada, tá? Então, aqui no Brasil, o começo da divulgação científica foi tardio, porque até a fase inicial da República, a atividade científica brasileira era extremamente precária. Havia um esboço de divulgação científica no período colonial, só que ainda era de forma não planejada e assistemática. As coisas só vão começar a mudar com a reformulação do ensino em nosso país, em 1874, com a criação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que segue o modelo francês de ensino. Depois disso, a vinda da família real e a fundação da Imprensa Régia, em 1808, vão ser fator decisivo para a impressão dos primeiros jornais que já incluíam notícias sobre ciências. Então, os exemplos de alguns deles: a Gazeta do Rio de Janeiro, o Correio Brasiliense, o Patriota, o Miscelânea Científica, o Nicterói e o Minerva Brasiliense, que teve bem pouca duração, na verdade. Atualmente, mais recentemente, em termos de revistas, a gente tem alguns exemplos, como a revista Ciência Hoje, que foi lançada em 1982, e a Ciência Hoje das Crianças, em 1986. Ambas são iniciativas da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tem também a revista Galileu, da editora Globo S.A., que foi criada em 1991, inicialmente com o nome de Globo Ciência, e é a principal concorrente da Super Interessante, que é publicada pela editora Abril, e ela tem uma pegada mais científica. Já a Scientific American Brasil, ela foi lançada aqui em 2002, publicada pela editora Dueto, que, se não me engano, faliu durante a pandemia e não publica mais aqui no Brasil. A gente também tem outros exemplos de museus, como o MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui embaixo é a Estação Ciência da USP, a Universidade de São Paulo. Aqui em cima é a Estação Ciência de Cabo Branco, em João Pessoa. E aqui do lado, o Museu da Vida da Fiocruz, que tem mais uma pegada de biologia e anatomia. Então, embora a gente tenha esses avanços na divulgação científica, a gente precisa também entender o porquê que os cientistas, educadores e até agências financiadoras de projetos passaram a se preocupar com a divulgação. Então, o que acontece é que, inicialmente, parte dessa divulgação ela estava restrita ao meio científico. Isso por vários motivos. Então, um dos principais é a própria linguagem. A linguagem da ciência ela é nominalizada. Por quê? Porque ela vai se utilizar de recursos da linguagem que transformam as estruturas gramaticais em elementos estranhos ao entendimento do público alheio aos discursos acadêmicos. O que significa isso? Quem já leu um artigo científico sabe muito bem do que eu estou falando. Se você não possui um conhecimento sobre os conceitos e conteúdos ali tratados, dificilmente você vai conseguir entender. Ou, ainda pior, pode compreender aquilo de forma errada. Então, vários autores eles já nos alertaram sobre a problemática da linguagem científica e dos processos de divulgação e transformação do discurso da ciência, como Mortimer,
e Sutton. Mortimer ele chega a comentar sobre o poder dominador da linguagem ao avaliar as dificuldades que os estudantes possuem em responder questões abertas, em seleções de ingresso em universidades, como os vestibulares, por exemplo. Então, se você não domina a linguagem científica para um vestibular, aquilo está fechando portas para você. É um exemplo de uma linguagem que está sendo uma linguagem de opressão. A dificuldade de se compreender os veículos de ciência oficial, como os livros didáticos e até mesmo o discurso expositivo dos professores. Já o Sutton ele vai nos dizer que, ao produzir artigos para revistas, os cientistas removem qualquer elemento de personalidade, tornando aquele artigo isento de autoria e pobre em referência conceitual. É como se eles seguissem uma etiqueta, uma receita de bolo. E essa impessoalidade pode gerar diversos problemas, como vai se tornar inacessível para o público leigo. Lembrando que isso que eu estou falando aqui, de certa forma criticando a linguagem científica, é porque eu estou falando de divulgação científica, que o objetivo é uma comunicação para o público leigo. Então, só um minuto. Pedro, você fechou a câmera? Tá, ouvi agora que caiu, tá? Então, essa crítica que eu estou apontando, e outros autores apontam, da linguagem científica ser inacessível para o público comum, para o público leigo, ela é uma crítica válida no contexto da divulgação científica, que é voltado para esse público. Mas a gente sabe que a linguagem científica ela segue uma normalização, porque isso vai ajudar no método científico, é uma característica do próprio método científico. Na comunicação entre cientistas, isso ajuda muito, porque evita imprecisões. Agora, claro, quando a gente está passando essa comunicação para o público comum, para a população em geral, aí a gente vai ter esses problemas, tá? Então, continuando, em 2018, lá no Twitter, ficou em alta essa hashtag, a Actual Living Scientist, e essa hashtag revelou a dificuldade que a maioria dos americanos possuíam em nomear algum cientista que esteja vivo, por exemplo. Então, a hashtag ela tinha como objetivo trazer visibilidade para cientistas da atualidade e o que é que eles estavam fazendo. Então, basicamente, um pesquisador escrevia sua biografia lá no Twitter, dizia qual era a sua linha de pesquisa, o que é que ele estava pesquisando, as contribuições para a sociedade, e marcava essa hashtag para que pudesse alguém clicar, né, e ver todo mundo que estava falando sobre aquilo. Em 2021, uma pesquisa envolvendo 1.000 adultos americanos mostrou que 72% deles não sabiam o nome de algum cientista vivo, sugerindo que as próprias pessoas que financiam as pesquisas científicas não sabem muito sobre o que eles estão financiando ou quais são os resultados dos experimentos. Então, a população em geral não consegue saber qual é o impacto social das produções científicas. Vários estudos das percepções públicas de cientistas refletem estereótipos de quem são os cientistas e como eles se parecem, e indicam muito dessa falta de familiaridade com a ciência e com os cientistas. Então, o primeiro estudo que houve sobre isso, que analisou como as pessoas viam os cientistas, né, foi publicado na revista Science em 1957. Esse estudo viu a percepção que estudantes adolescentes dos Estados Unidos tinham sobre a ciência e a profissão do cientista. Esse estudo descreveu o que ficou conhecido como o estereótipo do cientista, que não sofreu muitas alterações até hoje. Então, esse estereótipo trata-se de um personagem masculino, um personagem de idade avançada ou de meia idade, que veste um jaleco branco e porta óculos, que trabalha sozinho em um laboratório e realiza experimentos perigosos.
Em um estudo posterior, de 1983, dessa vez um pesquisador chamado Chambers, ele analisou o imaginário social da ciência através de desenhos de 5.000 crianças do Canadá, Estados Unidos e Austrália. Então ele pediu que as crianças fizessem desenhos de cientistas e analisou como era essa figura. O que ele identificou foram 7 elementos que reforçam o estereótipo clássico e apareciam em quase todos os desenhos. Então tinha ele, o jaleco, o óculos, a barba ou bigode, algum símbolo de atividade de pesquisa, símbolos que representam o conhecimento, como aqui o livro, algum símbolo de produto tecnológico e símbolos como fórmulas e jargões científicos. Então, se parar para pensar bem e analisar direito isso, há muita discriminação de gênero e também de raça. Então, nesse estereótipo emergem muito essas duas formas de discriminação. O imaginário desses estudantes também está muito atrelado à figura do químico. Então, geralmente, quando criança desenha um cientista, imagina um cientista, ele pensa muito na figura do químico. Algumas das razões para isso é porque a química ela se configurou como modelo de ciências experimentais de laboratório no século XIX e XX. E especificamente na figura do cientista químico, ele é representado em sua bancada isolada, com tubos de ensaio fumegantes e jaleco. Nessa representação simbólica, o cientista ele se confunde até com a alquimia, né? Porque lá na alquimia, o alquimista é visto como um ser isolado da sociedade, poderoso por causa de um conhecimento que só ele é capaz de compreender e que outros não têm acesso. Então, além disso, vai usar uma linguagem hermética de difícil compreensão. Então, isso, no ponto de vista da alquimia, faz todo sentido. Os alquimistas escreviam os seus processos químicos de uma forma que só eles entendiam, através de símbolos. E, levando isso para o cientista, é semelhante, porque a linguagem científica é muito difícil de se compreender do público leigo. Além disso, no imaginário popular e na mídia, são raras as representações de cientistas mulheres, cientistas negros, pardos, indígenas, de etnias e origens diversas, como os chineses, árabes ou africanos. Não existem cientistas com corpos dissidentes ou identidades de gênero e orientações sexuais não hegemônicas. A imagem preponderante nas pesquisas é do cientista caucasiano, branco e com barba, embora a gente saiba que todos esses cientistas existem. Então, só a critério de curiosidade, eu coloquei alguns aqui. Então, a gente tem a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora de computadores da história. Alice Ball, afro-americana, química, desenvolveu o primeiro tratamento para a hanseníase. A Célia Sacriabá, que é antropóloga e cientista social, primeira doutoranda indígena da UFMG. A Jane Cook Wright, oncologista, mãe, mulher negra, mãe da quimioterapia. O Milton Santos, homem negro, geógrafo, humanista. E a Audrey Tang, que é programadora trans e ministra digital de Taiwan. Esses daqui só são alguns exemplos que eu coloquei, que a gente sabe que os cientistas, na realidade, fogem a esse estereótipo de homem branco, de idoso ou de idade média. Então, a divergência de como os cientistas e o público em geral visualizam certos assuntos pode estar associado com essa falta de proximidade do público com a ciência e os cientistas. Isso é extremamente preocupante quando se trata de assuntos que afetam diretamente a sociedade, como, por exemplo, a segurança de comida geneticamente modificada ou mesmo as mudanças climáticas. Lembrando que o público, o povo, ele é essencial para a aprovação de leis e eleição de governantes. Então, imagine o que a compreensão errônea, a compreensão errada da ciência pode gerar na nossa sociedade. Então, nesse sentido, a divulgação científica, DC,
ela pode ser uma excelente ferramenta para romper com esse estereótipo do cientista, uma vez que ela permite que o público leigo conheça o que a ciência produz e como que a ciência produz aquele conhecimento. Em linhas simples, a divulgação científica ela pode ser considerada como a veiculação de informações científicas e tecnológicas voltadas a um público que não domina a linguagem formal da ciência. Por que isso? Porque, como vimos, a linguagem científica ela é um dos empecilhos para a sua popularização. E essas informações elas podem estar presentes nos mais variados meios, como livros, revistas, jornais, vídeos, televisão, palestras, museus, internet e muitos outros meios. Uma das grandes vantagens de se utilizar esses materiais é que eles são capazes de dar suporte para despertar e desenvolver o interesse pela ciência, principalmente porque eles possuem um grande potencial contextualizador, podendo ilustrar a teoria que é vista em sala de aula. O interesse, a motivação, é uma variável muito relevante no meio educacional. E, embora seja subjetivo, ele pode ser desenvolvido e influenciado por fatores ambientais e externos, como o contato com a divulgação científica. Então, uma vez que o aluno tem contato com essas revistas, com esses meios de divulgação, o interesse pela ciência se aprofunda. Vou dar uma olhada aqui no YouTube. Aparentemente está tudo bem. Então, no Brasil e nos países de língua inglesa, para quem quer se aprofundar mais nesse assunto de divulgação científica, é muito comum o uso da expressão divulgação científica. Só que é interessante a gente saber de sua variação de terminologia em outros países. Então, no resto da América Latina, é comum a encontrarmos com popularização da ciência. Isso para enfatizar o seu caráter popular. Já na França, é conhecida como vulgarização da ciência. Só que, na língua portuguesa, a palavra vulgar, ela está carregada de um sentido pejorativo. Então, essa forma não é muito utilizada nos países lusófonos. É importante também a gente conseguir diferenciar a divulgação científica da comunicação científica. Essa última, a comunicação científica, é muito mais abrangente e pode ser considerada como todo o espectro de atividades associadas com a produção, a disseminação e uso da informação, desde a busca de uma ideia para a pesquisa até a aceitação da informação sobre os resultados dessa pesquisa como componente do conhecimento científico. Então, a comunicação científica ela é mais abrangente. Ela inclui a comunicação entre cientistas, entre especialistas em si, como publicação de artigos, publicação de reportagens e afins. E a divulgação científica é um subproduto da comunicação científica, uma subseção da comunicação. Só que dessa vez voltada para um público diferente, um público específico, que nesse caso é a população leiga, o povo em geral, ou o público escolar. E com relação a isso, diversos autores vêm apontando benefícios do uso de materiais de DC durante as aulas de ciências. Só que antes, eu preciso deixar claro que para obter tais resultados, os materiais de divulgação científica eles devem ser pautados nos eixos estruturantes da alfabetização científica propostos pelas professoras da USP, a Sacerón e Carvalho. Então, os materiais eles devem formar um público que possua um entendimento básico de termos e conceitos científicos, que tenha um entendimento sobre a natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que a influenciam, e tenham também uma compreensão das relações existentes entre a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, que a gente costuma usar a sigla de CTSA.
Então, tudo isso significa dizer que a ADC, a divulgação científica, ela possibilita um ensino que é contextualizado e um ensino que é mais abrangente. Isso, por sua vez, auxilia no processo de compreensão de conceitos e terminologias científicas pelo estudante. E uma vez que se compreende as terminologias científicas, isso vai contribuir para a alfabetização científica, já que o aluno passa a ter o aporte teórico necessário para compreender as diversas facetas da ciência, o desenvolvimento científico e tecnológico, e isso nos seus contextos histórico e social. Tudo isso ainda vai facilitar nos debates públicos sobre a ciência, que é uma condição essencial para o pleno exercício da cidadania numa sociedade democrática. Então, para começar a falar sobre os benefícios de se utilizar esses materiais em sala de aula, ou mesmo de consumi-los sem estar em sala de aula, esses benefícios vão depender de que material está sendo utilizado. Como a gente viu, tem diversos tipos. Então, o que mais tem pesquisas envolvidas são aqueles originários da literatura de DC, de divulgação científica, ou seja, são os livros e os textos. Com relação a esse material, é importante que a gente entenda que os livros didáticos, aqueles livros que você utiliza em sala de aula, e os livros de divulgação científica, eles não são recursos idênticos, tá? Esses livros, eles têm finalidades diferentes e não têm necessariamente o mesmo público leitor. Então, já tem trabalhos que mostram uma primazia, uma preferência da divulgação científica sobre os livros didáticos. Em que caso? Nos casos em que os materiais didáticos e paradidáticos, os livros da escola, os livros escolares, eles são precários para o ensino de ciência. A justificativa para isso é que os livros de divulgação possuem uma maior clareza de noções epistemológicas de como a ciência é desenvolvida e como ela faz parte da humanidade. Então, aqui, Martins, Nascimento e Abreu, eles nos dizem que esses textos podem funcionar como elementos motivadores ou estruturadores da aula, organizadores de explicações, desencadeadores de debates e contextos para a aquisição de novas práticas de leitura, estabelecendo relações com o cotidiano dos alunos, ampliando seu universo discursivo e permitindo ressaltar aspectos da natureza da prática científica. Isso daqui é bem importante e é uma característica desses materiais. Por exemplo, eu coloquei aqui o livro Os Botões de Napoleão. O título completo é Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história. Então, esse livro de divulgação científica, ele não nos apresenta apenas quais são essas moléculas, mas nos explica, numa linguagem simples, numa linguagem clara, qual é o contexto histórico e social em que as moléculas foram descobertas ou sintetizadas, né? Qual é a relação dos pesquisadores com elas, quais são as dificuldades e os empecilhos que esses pesquisadores tiveram em suas vidas, as mudanças que essas moléculas acarretaram na sociedade. Enfim, esse livro nos apresenta uma ciência com enfoque no processo do conhecimento e não no produto, como costumamos ver em muitos materiais didáticos. Então, como eu disse, essa característica ela é comum dos materiais de divulgação científica, e isso vai desmitificar a ciência como uma teoria pronta. Vão trazer a ciência como uma construção, sendo fruto da produção humana. Além disso, ele nos mostra também que o método científico ele não é único e nem uniforme para todas as ciências. Então, dependendo da área de pesquisa, dependendo da ciência, o método vai variar.
As ciências sociais, por exemplo, têm um método totalmente diferente das ciências exatas. Para professores, aqui eu vou deixar como dica, né? Para professores que querem utilizar esses textos em sala de aula, eu deixo como recomendação a apostila Uso de Textos de Divulgação Científica no Ensino de Ciências, Temas Transversais, publicado pela pesquisadora na área, a Salete Queiroz, em 2016. A Salete Queiroz, ela já realiza bastantes estudos sobre o tema, e essa apostila é dirigida a professores dos componentes curriculares de Biologia, de Física e Química para o ensino médio. Então, esse livreto, ele apresenta características e possibilidades de aplicação dos textos de divulgação científica no ensino de ciências, aprofundando as discussões com os professores sobre a sua utilização e de como podem complementar os livros didáticos. Alguns benefícios apontados por essa pesquisadora e também por outros autores, eu fiz um resumo aqui, tá? Então, o uso da literatura de DC, de divulgação científica, ela pode levar a um aprimoramento da capacidade argumentativa dos alunos. Isso porque os textos vão desencadear discussões sobre temáticas científicas, temáticas sociais, ambientais, políticas e ainda econômicas. Então, esses materiais de divulgação científica, eles tratam a ciência em suas múltiplas relações, uma elevação do nível cultural devido ao contato com diferentes tipos de textos, com formas de argumentação e pontos de vista variados. A literatura da divulgação científica é muito variada, então você vai encontrar livros infantis, você vai encontrar reportagens científicas, reportagens de revistas, reportagens de jornais, e dependendo do tipo de escrita que está ali envolvido, isso pode desenvolver uma habilidade diferente no seu aluno. A literatura de DC também é respaldada em recomendações curriculares, que encorajam o uso de textos diversos no ensino formal, como os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. Aquisição de vocabulário e entendimento conceitual, principalmente da terminologia científica, como é uma linguagem mais simples, uma linguagem mais leve, não é tão pesada quando um artigo acadêmico em si já prepara o aluno para entender a linguagem científica. E o contato com informações atualizadas sobre ciência e tecnologia. Só que muitos desses textos, eles usam a linguagem direta, né? Eles abordam o assunto de forma simples e não possuem uma preocupação explícita de ensinar conceitos científicos e algumas vezes podem apresentar até informações distorcidas ou pouco rigorosas. E isso pode contribuir para que os leitores construam concepções equivocadas sobre os conhecimentos científicos que estão sendo ali abordados. Só que, embora isso não invalide o uso dos textos, porque os próprios livros didáticos, alguns deles têm erros conceituais. Tá? O que é recomendado é que o professor ele esteja atento no momento de selecioná-los adequadamente, para que haja relação entre as informações nele existentes e os conhecimentos prévios dos alunos, além de tentar minimizar os problemas. Essa verificação prévia do material, do que é dito, do que está escrito ali, permite que se identifique e se discuta com os alunos os pontos que podem apresentar lacunas. Então, mesmo apresentando alguns erros conceituais, por exemplo, se você conseguir identificar como professor, isso não invalida o uso daquele material. Você pode continuar utilizando, pode utilizar, e é interessante que você parta daquele erro conceitual
para estimular o debate em sala de aula. O professor também precisa ter clareza dos seus objetivos educacionais no momento da escolha e entender que eles exigem uma abordagem diferenciada dos materiais didáticos tradicionais. Então, como eu disse para vocês, a literatura é muito variada. E fora da literatura, a gente ainda vai ver outros meios, como a internet e redes sociais. Dependendo desse meio utilizado, vai precisar de uma abordagem diferente. A própria apostila, que eu mostrei antes, da Salete, ela já traz um método baseado em outras autoras para análise de textos de divulgação científicas antes que ele seja aplicado em sala de aula. É mais ou menos isso daqui que ela propôs para que pudesse ser feita essa análise antes de você começar a utilizar aquele material na sala de aula. Então, o enfoque dela foi no ensino de química. Então, vocês podem ver que para fazer análise desses textos, ela sugere que se divida em duas análises, uma análise de conteúdo e uma análise da forma. A análise da forma vai levar em consideração como aquele material foi produzido, como é que ele está estruturado, em sequências de capítulos, em sequências mais curtas, como é que é a linguagem, quais são os recursos textuais e visuais. A forma está muito relacionada àquilo que você vê, como é que aquele livro foi estilizado. Já o conteúdo é o material, o conceito em si aplicado. E para isso, ela sugere que seja feita duas análises. Uma análise geral e uma análise específica. A análise geral, no caso do trabalho dela, que era um enfoque para a química do ensino médio, é verificar se os conceitos químicos estão corretos, quais são as fronteiras, quais são os limites daquele conhecimento químico e, principalmente, quais são os temas transversais, que são aqueles temas que tratam da química também, mas relacionam com outras ciências e com o contexto social e histórico ali dos estudantes. Já uma análise específica vai considerar temáticas, características da atividade científica, abordagens e o contexto. Então, aqui no grupo de pesquisa em ensino de química da URGS, a gente publicou recentemente um artigo na Química Nova, que é uma adaptação desse método para análise de alguns capítulos do livro de divulgação científica do Sanquin, A Colher que Desaparece, e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Esse livro, ele instigou a formação de perguntas por licenciandos de uma turma do ensino superior em Química. Então, foi aplicado no ensino superior, não é o ensino básico. Esses livros também podem ser utilizados no ensino superior, tá? E esse livro, ele instigou a formação de perguntas, né? E depois, essas perguntas foram analisadas com o objetivo de compreender quais eram os pressupostos e as demandas desses estudantes. A gente também publicou, recentemente, uma adaptação desse método da Salete para análise de materiais encontrados em mídias sociais, como o Instagram e podcasts. Então, o método original era para textos, né? Textos de divulgação científica, e a gente fez essa adaptação, essa sugestão de como adaptar o método para ser analisado postagem do Instagram, cards, podcast do Spotify e por aí vai. Só um minuto. Tá. A título de curiosidade, eu coloquei aqui alguns exemplos de livros de divulgação científica separados por disciplinas do ensino médio, mas eles também podem ser utilizados, inclusive, no ensino superior,
como a gente fez lá no grupo de pesquisa. Eu peço desculpas por não ter colocado matemática aqui, acabou faltando o espaço, mas tem livros também de matemática. Então, em química, eu coloquei, por exemplo, os botões de Napoleão, né? E a colher que desaparece, que é do Sanquin, que a gente utilizou lá na produção do artigo, e o sonho de Mendeleev. O sonho de Mendeleev é muito bom para entendermos como surgiu a tabela periódica a tabela periódica dos elementos químicos. Todo o conceito histórico ali do Mendeleev, todo o estudo que ele fez, está sendo dito nesse livro numa linguagem muito acessível. Tá? Em biologia, a gente tem do Sanquin também, o polegado violinista, que está muito relacionado ao ensino de genética também, mas mais do que isso, não só genética. O gene, uma história íntima, do Siddhartha Mukherjee. E em física, a gente tem o clássico exemplo, é o Alice no País do Quanto. E também o livro do Stephen Hawking, o Universo numa Casca de Nós. Tem outros livros disponíveis, né? Claro, o educador, ele não precisa usar todo o livro, tá? O que ele pode fazer é uma secagem antes e escolher alguns capítulos que estejam relacionados ao que ele quer abordar em sala de aula. Só que a análise prévia desse material é uma condição essencial para que ele proporcione os resultados desejados pelo educador. Não tem como aplicar o material em sala de aula sem fazer essa análise prévia e conhecer a realidade dos seus estudantes. E também, como eu citei antes, no quesito de literatura, há também as reportagens de revistas que se tornam muito interessantes porque elas seguem um padrão diferente na escrita. E esse padrão se assemelha muito a materiais jornalísticos e esse contato com diferentes formas de argumentação, diferentes formas de escrita é o que vai potencializar a alfabetização científica. Outros veículos de divulgação científica vão ser as feiras científicas. O FUI, por exemplo, né, um exemplo de feira científica. As primeiras feiras escolares no Brasil elas surgiram lá na década de 60 e serviram para familiarizar o aluno e a comunidade escolar com os materiais existentes nos laboratórios, que antes era quase inacessível, então eram desconhecidos na prática pedagógica. É importante diferenciar essas feiras de outros eventos científicos, como congressos ou simpósios. Então, as feiras, elas, na sua maioria, apresentam um amplo repertório de assuntos, enquanto que os simpósios se ocupam de um tema específico. Além disso, nas feiras, a faixa etária do público é predominantemente jovens da educação básica. Para que as feiras desenvolvam um pensamento crítico dos estudantes, é preciso que ela priorize a construção de conhecimentos dos estudantes, ao invés da repetição e idealização dos produtos pensados pelos professores. Então, não basta o professor sugerir um tema e os alunos seguirem. O ideal é que a sugestão venha dos próprios alunos, que eles produzam aquele conhecimento. Se isso for possível, as feiras científicas podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades, como a socialização de informações a diferentes públicos, porque você quando você está na feira científica, você não sabe quem é a próxima pessoa que vai chegar ali para ver o seu experimento, então você tem que ir alterando a forma que você se comunica, isso leva a uma ampliação da capacidade comunicativa, mudança de hábitos e atitudes, desenvolvimento da criticidade, um maior envolvimento e interesse, exercício da criatividade que conduz à apresentação de inovações e uma maior politização dos participantes, porque muitas feiras científicas têm uma pegada social. E agora,
Indo para o mundo mais atual, né? Se pode dizer isso. Mais recentemente, a internet e as redes sociais, elas potencializaram em muito o alcance da divulgação científica. E nesse meio, ela se apresenta de diversas formas. Algumas delas são sucessões de materiais anteriores disponíveis de forma física. Então, por exemplo, as revistas e jornais, que antes eram de forma física, agora possuem versão digital. Outras são evoluções que foram adaptadas para esse meio. Então, substituindo a televisão, temos, por exemplo, plataformas de vídeo como o YouTube, o Vimeo, e os podcasts, eles vão substituir os programas de rádio. Além disso, nós temos as redes sociais e os fóruns de internet que estão intrinsecamente ligados ao dia a dia da maioria das pessoas da geração digital. Tanto que muita gente acredita que a internet seja só isso, seja só as redes sociais. Os divulgadores científicos, eles passaram a frequentar o YouTube, o Facebook, o Instagram e o TikTok, pela facilidade que essas plataformas oferecem na produção de conteúdo e principalmente por conta do seu alcance. Atualmente se reconhece que as mídias digitais, elas são relevantes para a propagação de materiais de DC e disseminação da ciência, e isso tem tornado de extrema importância que a gente consiga avaliar quais conceitos científicos estão sendo transmitidos de forma equivocada e quais não estão, para que a gente possa ter um combate às notícias falsas, as chamadas fake news. Eu não vou falar muito aqui sobre as contribuições que as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, trazem para a educação, porque isso já está bem consolidado e exigiria muito do tempo. Eu vou ser mais específico e vou focar em plataformas em si, tá? São plataformas que são utilizadas cotidianamente pelos estudantes e que já se mostraram excelentes para a divulgação científica. A primeira delas, que eu acho que todo mundo já utilizou, é uma plataforma online de vídeos, o YouTube. Então, o YouTube, ele aparece como o segundo aplicativo de mídia social mais utilizado pelos brasileiros, sendo que um usuário utiliza, em média, 22 horas em um mês, quase um dia. O YouTube, apesar dele ser focado em vídeos, ele também é usado como plataforma de estudo pelos usuários e como um disseminador de vídeos educacionais. Então, ele pode auxiliar na construção de conhecimento científico e tornar a aula mais atrativa. Além disso, ele também permite a demonstração de experimentos que podem ser perigosos ou que a escola não tem recursos ou não possui a estrutura para realizá-los. Só que é preciso ter cautela ao usar esses vídeos, porque nem todos eles têm fundamentação teórica e pedagógica apropriada para a sala de aula. Nem todos esses vídeos são voltados para serem usados em sala de aula. Em relação a isso, uma iniciativa legal que a plataforma apresenta são os vídeos da categoria Science Vlogs Brasil. Deixar aqui como sugestão. Essa categoria funciona como um selo de qualidade para divulgadores científicos que garante que um vídeo que o contenha esteja veiculando informações científicas sérias com fontes reconhecidas e representativas do consenso científico e acadêmico atual. Então, esses vídeos, eles estão sendo constantemente analisados por pares numa favorável rede de ajuda mútua e comunicação constante. Então, nessa categoria, a gente vai ter alguns canais mais conhecidos, como o Drauzio Varela, o médico Drauzio Varela, o do paleontólogo o Pirula, o Nerdologia, o Manual do Mundo, também tem o E-Farsas, né, que é sobre fake news. Em 2019, o Science Vlogs,
Ele contava com 60 canais, com mais de 20 milhões de inscritos e 3 bilhões de visualizações. Para quem quer usar vídeos do YouTube em sala de aula, essa categoria ajuda muito, já que ela já passou por uma verificação de outros estudiosos da área. Então, quem quiser utilizar, pode buscar pela tag do Science Vlogs Brasil e ver esses vídeos que já passaram por uma curadoria. Para usar o vídeo em sala de aula, Moran ele nos traz algumas recomendações, tá? A primeira é que a gente não deve usar o vídeo como tapa-buraco, ou seja, apenas para ocupar o tempo da aula. Deve-se evitar o deslumbramento, que seria o uso excessivo da ferramenta e também a exigência por perfeição, né? Então, pode acontecer de o educador ele deixar de utilizar aquele vídeo porque o vídeo apresenta imperfeições. Porém, essas imperfeições, se corretamente destacadas pelo professor, destacadas pelo educador, elas podem gerar debates importantes para o aprendizado, tá? O vídeo ele não deve ser somente exibido, mas ele deve ser explorado por professor e também pelos alunos, apontando o que poderia ser complementado, o que poderia ser modificado naquele vídeo, ou mesmo sugerir a produção de um vídeo de divulgação científica pelos estudantes que iria exigir desenvolver habilidades cognitivas mais elevadas. Essas dicas aqui, elas são úteis para vídeos de outras plataformas também, não só do YouTube, mas também plataformas como o Instagram e o TikTok. O Instagram, falando do Instagram em si, o Instagram, ele originalmente, ele era uma rede social de fotos, mas com o tempo ele passou a permitir o upload de vídeos, denominados de Reels, né? Os Reels, e também postagens de curta duração, chamadas de Stories. Então, por ser uma rede social, o Instagram ele possibilita que os divulgadores científicos tenham um contato mais aproximado do seu público e uma maior variedade de conteúdos de forma estática, como os cards, né? Os cards e os textos. Ou, se você quiser utilizar algo mais dinâmico, os reels e as enquetes. Muitas universidades, além de divulgarem as suas pesquisas em sites, passaram também a se utilizar do Instagram, principalmente por conta do alcance que ele tem. Além disso, a facilidade de fazer vídeos para os stories do Instagram por meio do celular permite também que a divulgação possa ocorrer quase como se fosse uma conversa entre o espectador, aquele que está assistindo, e o divulgador científico. Para quem quer divulgar a ciência no Instagram, algumas dicas são interessantes, são relevantes. Então, entre elas, tem criar conteúdos que sejam originais e conteúdos que sejam visualmente ricos. Afinal, o Instagram é uma rede de fotografia e o visual aumenta a atenção e trazem também a oportunidade de atrair pessoas que não estão interessadas na ciência. Esse conteúdo que você vai publicar, ele pode ser apresentado através de infográficos, de diagramas, de gráficos, mas é importante que eles tenham uma linguagem acessível e que sejam acessíveis também a pessoas com deficiência, tá? Se for um infográfico, algum esquema, ele precisa ser acessível também a pessoas com deficiência visual. Outra dica é incluir seres humanos. As pessoas gostam de ler histórias científicas sobre humanos e gostam de ver também rostos humanos. Isso vai aumentar as chances de compartilhamento e ainda ajuda a romper com o estereótipo do cientista, como vimos. Então, quando você compartilha o seu rosto, quando você divulga como realmente são os cientistas,
a gente consegue romper com aquela história que eu falei antes do cientista único e exclusivamente branco e do sexo masculino. Cria um senso de comunidade. A maioria dos usuários do Instagram, eles têm contas privadas e eles interagem com outros que eles já conhecem ou que eles querem conhecer. Dê oportunidades para que eles interajam positivamente com você e com o conteúdo científico. Para isso você pode usar a enquete, pode usar os comentários. Seja livre e use a criatividade. Conte uma história. Histórias científicas são muito mais fáceis de compreender e interessantes. Enfatize no processo de fazer ciência e não só nos resultados. E, por fim, mostre emoção. Conteúdos positivos, eles são mais compartilhados que os negativos. Mas não significa que você não deva demonstrar as frustrações e entrave nas pesquisas científicas. Demonstrar sentimentos ou conteúdos atrelados às emoções é uma maneira de fortalecer as ligações sociais. E por último, os podcasts. Os podcasts, eles são arquivos digitais de áudio que são veiculados em plataformas digitais. Ele é inspirado em programas de rádio, sendo transmitido pela internet e pode ser criado pelos usuários de forma individual ou de forma coletiva. A origem da palavra é da língua inglesa, então pod vem de personal on demand, algo como sobre pessoal sob demanda. Outras pessoas vão dizer que vem de iPod. E de broadcasting, que significa radiodifusão. Muitos dos podcasts disponíveis no Brasil são produzidos de forma seriada, ou seja, novos episódios são lançados com uma frequência relativamente fixa. E nesse contexto, a assinatura do feed facilita e agiliza o acesso do público. As maiores plataformas de streaming de áudio que têm podcasts são a Deezer, o Spotify e Apple Podcasts. Em 2021, a Associação Brasileira de Podcasters realizou uma pesquisa que mostrou que o Brasil tem aproximadamente 34 milhões de ouvintes de podcast, ou seja, 8% da população brasileira escuta podcast. Então, vocês têm uma ideia do quanto que é o alcance dessa mídia. Inicialmente, o objetivo dos podcasts era que as pessoas ou organizações pudessem distribuir mais facilmente seus próprios programas de rádio. Mas, com o tempo, essa tecnologia passou a ser utilizada para outras finalidades, por conta de algumas vantagens que ele possui. Então, ele é de fácil acesso, ele está disponível a qualquer hora do dia e o consumidor que decide o momento que vai consumir, enquanto que na mídia tradicional, como o rádio e a televisão, o horário é determinado pelo transmissor. O podcast também tem uma forte interatividade com o público ouvinte. Já como recurso educacional, do ponto de vista da escola, da aprendizagem, o podcast ele pode atuar como um facilitador da aprendizagem, para que os alunos e professores com interesse em produzir material específico para a educação possam divulgá-lo, sendo uma possibilidade de construção de conhecimento. Ele é capaz de exercitar a fantasia, a imaginação e a criatividade. Em um trabalho acadêmico, que foi de 2020, essa pesquisa avaliou a relação entre os podcasts e o interesse pelas ciências à luz do modelo de 4 fases de desenvolvimento do interesse. Então, essa pesquisa concluiu que os podcasts são responsáveis pelo surgimento do interesse ou pelo aumento do interesse por ciências, porque ampliam os temas que o participante se interessa, já que eles permitiram que o ouvinte tenha um contato com um assunto que dificilmente ele poderia ter através de outros meios.
Eles também foram responsáveis por fazer o participante assumir um papel ativo, um papel intencional, indo buscar mais informações sobre aquele tema e se envolvendo em mais atividades. Então, os podcasts, eles são instrumentos de divulgação científica, com um grande potencial de disseminação de informação, despertando ou elevando o interesse situacional e o interesse individual de quem escuta, né? Então, o interesse situacional, segundo o modelo de 4 fases do Reid Heininger, ele é aquele interesse temporário que surge espontaneamente por conta do contato com algo novo. Então, você entra em contato com algo que você não conhecia e você desperta esse interesse. Já o interesse individual é aquele que tem origem no próprio indivíduo, nos seus gostos, na sua forma de ser. É aquilo que ele já possui. Os podcasts, eles se mostraram muito relevantes para motivar e para aprimorar tanto o interesse situacional quanto o interesse individual, ajudando quem já tinha conhecimento sobre aquele conteúdo, quem já tinha contato e interesse sobre aquele conteúdo, quanto pessoas que não sabiam nada sobre aquele tema. Então, no Brasil, os podcasts científicos mais ouvidos são o SciCast, o Naruhodô, a Alô Ciência e os Dragões de Garagem. Para a sala de aula, é preferível que o podcast ele seja curto, com bastante informação, ao invés de muito longo, com informações diluídas em outros assuntos e bate-papo fora do conteúdo proposto. Então, já tem alguns podcasters que fazem podcasts de curta duração, máximo 10 minutos, 5 minutos, mas com bastante conteúdo. E isso é mais interessante de se utilizar em sala de aula. Tem podcasts que tem mais de 1 hora de duração, isso é inviável na sala de aula. E claro, ao utilizar o podcast, mesmo que seja curto, é preciso ter a discussão. Ele, como eu falei na questão dos vídeos, não é para ser utilizado como tapa-buraco. Então, resumindo e concluindo, né, tudo isso que a gente viu hoje, e as informações que eu trouxe aqui para vocês, a divulgação científica, ela surge como uma excelente opção, né, para a gente romper com o estereótipo de quem é o cientista. Ela permite que o público desenvolva uma visão mais crítica da ciência, por conta da acessibilidade em sua linguagem, além de motivar o interesse e contribuir para a alfabetização científica e a formação de cidadãos. E existem diversos veículos de divulgação que podem ser utilizados em sala de aula, cada um possuindo particularidades que devem ser aproveitadas pelo educador em sua prática educativa. Nesse contexto, as mídias digitais surgem como um importante disseminador de informações e também como um instrumento motivador para os estudantes. Só que esses materiais eles não devem ser utilizados sem uma prévia análise do conteúdo pelo educador, porque alguns deles podem apresentar erros conceituais ou gerar obstáculos epistemológicos. Esses erros conceituais, quando apontados pelo educador, não invalidam o uso do material, porque eles podem motivar a discussão e o debate sobre as temáticas. Os alunos podem discutir sobre o porquê que está errado e sugerir formas de corrigir e até de produzir material de divulgação científica. Também é necessário que eles cumpram com alguns requisitos para que os objetivos pedagógicos sejam alcançados, como a gente viu antes, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês por estarem aqui assistindo a essa palestra. Eu agradeço a comissão do 12º Festival Universitário de Inverno da UFCG SES, aos monitores por estarem organizando esse evento. Eu agradeço também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao programa de pós-graduação em Química, onde eu faço o mestrado, né?
e ao grupo de pesquisa e ensino de química, o GPEC, ao qual eu faço parte, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem já usar o chat ou ligar o microfone e quiserem ter alguma discussão, pode começar, tá? Eu vou parar a transmissão lá no YouTube, tá? Porque senão ia ficar muito extenso, tá bem?